Nesse exato momento, parte do seu cérebro está calculando se vale a pena continuar assistindo esse vídeo ou se deve te empurrar para algo mais fácil, algo que te dê prazer imediato, com zero esforço. Esse cálculo acontece milhares de vezes por dia e silenciosamente está drenando a sua capacidade de realizar qualquer coisa grandiosa. Mas antes da gente continuar, eu preciso te dizer uma coisa: a culpa não é sua. Se você sente que não tem disciplina, que é preguiçoso ou que não consegue focar em um livro por 10 minutos sem sentir uma coceira para pegar o celular, entenda que seu cérebro não está quebrado. Ele foi hackeado. Você está tentando lutar uma guerra moderna com uma biologia que foi feita para sobrevivência na savana. E se eu te falasse que esse mesmo mecanismo neural que faz você evitar as coisas difíceis pode ser recalibrado? E se ter disciplina pudesse gerar a mesma sensação de recompensa que você sente ao rolar a tela do celular, ao devorar um fast food ou ao vencer uma fase no videogame? Hoje, a gente vai entender a neurociência real por trás da motivação e como você pode usar o detox de dopamina para treinar o seu cérebro a desejar o que é difícil. E eu vou te mostrar como, em poucos dias, você pode sair do piloto automático e retomar, finalmente, o comando da sua própria história. Para limpar o sistema, você primeiro precisa entender o que ele é. A maioria das pessoas acha que a dopamina é a molécula do prazer, que a gente sente, por exemplo, quando come um chocolate. Mas a ciência mostra que isso é um erro. A dopamina é a molécula da antecipação. É o neurotransmissor do eu quero, não do eu recebi. Pensa no teu cérebro como um motor. A dopamina é o combustível que faz você se levantar e ir buscar alguma coisa. Neurocientistas descobriram isso em uma série de experimentos brutais, mas reveladores, com ratos. Primeiro, eles conectaram um eletrodo ao centro de recompensas do cérebro dos ratos e deram a eles uma alavanca. Toda vez que o rato puxava aquela alavanca, ele recebia um estímulo direto no sistema de prazer. O resultado foi assustador. O animal ficava completamente obcecado. Ele puxava a alavanca milhares de vezes por hora, sem parar. O desejo gerado por aquela dopamina artificial era tão violento que o rato ignorava comida, água, sono. Ele escolhia a alavanca acima da própria sobrevivência, até cair de exaustão. Ele se tornou um viciado perfeito. O cérebro dele gritava que ele precisava puxar aquela alavanca, custe o que custar. Mas aí, os cientistas fizeram o oposto. Eles bloquearam os receptores de dopamina. E o que aconteceu foi ainda mais chocante. Se os pesquisadores colocassem comida na boca do rato, ele mastigava e sentia prazer. Ele ainda gostava da comida. Mas e se a comida estivesse a 10 longos centímetros de distância? O rato simplesmente não se movia. Ele morria de fome olhando para aquela comida. Sem dopamina, o rato não via sentido em fazer esforço de andar 10 centímetros. E é exatamente aqui que a gente se encontra. De um lado, a gente tem a alavanca do celular nos viciando em recompensas fáceis. Do outro, nós perdemos a capacidade de andar os 10 centímetros para fazer o que é necessário na vida real. O problema nos dias de hoje é que vivemos em um mundo desenhado para explorar esse mecanismo. Redes sociais, notificações, fast food, videogames, tudo isso gera picos artificiais e gigantescos de dopamina. Sabe quando você abre o Instagram e começa a rolar o feed sem nem saber o que está procurando? É o seu cérebro puxando a alavanca do vício, esperando a próxima recompensa. Mas nada disso é acidente. Existem equipes inteiras trabalhando nesse momento só para criar coisas que viciam o seu cérebro sem te pedir nada em troca. E quando você se acostuma com esses picos altos e fáceis, qualquer coisa que exija esforço, como ler, estudar ou treinar, começa a parecer uma tortura. Seu cérebro faz a conta. Por que eu vou gastar energia estudando se eu posso ganhar 10 vezes mais dopamina só rolando a tela do meu celular?
A boa notícia é que o seu cérebro é plástico. A tal da neuroplasticidade, você já deve ter ouvido falar. Ele se molda ao que você faz. Se ele foi treinado para querer o que é fácil, você também pode reprogramá-lo para encontrar satisfação nas coisas difíceis. E isso não é sobre ter mais força de vontade ou motivação. Força de vontade e motivação são recursos que acabam. Isso é sobre ajustar o volume do seu sistema de recompensas. Imagina que você está em um show de rock e o som está no máximo. Se alguém sussurrar do seu lado, você não ouve nada. O mundo moderno deixou o volume da sua dopamina no 100. Por isso, os prazeres simples da vida e a satisfação de um trabalho bem feito parecem sussurros para você. Aí que entra o detox de dopamina. Ele vai te ajudar a abaixar esse volume, dar um tempo para os seus sensores se recuperarem para que depois de alguns dias o sussurro de terminar um projeto ou ler o capítulo de um livro volte a soar como música para os seus ouvidos. Agora que você entendeu que não é preguiçoso, mas sim bombardeado com possíveis novidades, como a gente resolve isso? Não é só uma questão de gestão de tempo. O buraco é mais embaixo. A gente está falando de consertar a sua biologia e não seu calendário. O detox de dopamina não significa que você vai deletar a dopamina do seu corpo. Isso é impossível, você morreria, porque o seu corpo precisa dela. O objetivo é remover as fontes de dopamina barata para que o seu cérebro volte a valorizar a dopamina do esforço. Imagina uma pessoa que vive à base de refrigerante, doces e fast food todos os dias. O paladar dela tá tão bombardeado de açúcar que se você oferecer uma maçã, ela vai dizer que tem gosto de isopor. Mas se essa mesma pessoa passar 3 dias no deserto apenas bebendo água, ao morder aquela mesma maçã, ela vai sentir o sabor mais doce e intenso da vida dela. Então, como a gente aperta o botão de reset na prática? Muitos erram aqui, porque tentam mudar a vida inteira de uma vez só. Não faz isso. O segredo não é a eternidade, é a intensidade. O primeiro passo é identificar o seu veneno. Para alguns, são as redes sociais. Para outros, é a pornografia, o açúcar ou os jogos online. Você sabe exatamente qual é a fonte da sua dopamina barata. Aquela que você promete que vai parar, mas nunca para. Esse jejum de dopamina não exige que você vire um monge para sempre. A gente está falando de uma recalibragem temporária. Você pode começar com 24 horas, mas a ciência mostra que a mágica real acontece com a progressão. 3 dias limpam o sistema, 7 dias mudam o jogo, 21 dias transformam quem você é. Durante esse período, as regras são claras. O que está fora de cogitação. Tudo que te dá prazer sem pedir esforço em troca. Celular rolando feed, música o tempo todo, junk food, videogames e por aí vai. O que está permitido? Tudo o que exige foco e entrega recompensas lentas. Ler um livro físico, escrever suas ideias num pedaço de papel, sair para caminhar sem seus fones de ouvido, conversar olhando no olho de alguém. Mas atenção, nas primeiras horas você vai sentir uma agitação física. Seu cérebro vai gritar por estímulo. Ele vai tentar te convencer de que isso é perda de tempo. Não precisa lutar contra isso. Apenas observa. Essa inquietação não é um sinal de erro. É o som dos seus receptores de dopamina voltando à vida. É a limpeza acontecendo. Mas aqui está o segredo que a maioria ignora. Você não pode apenas criar um vácuo, um tempo não preenchido. Se você apenas tirar o celular e ficar encarando a parede, você vai falhar. O tédio vai te vencer. Você precisa pensar em substituir. Troca a tela do celular pela caminhada. Troca o vídeo por um livro. Troca o açúcar por uma fruta. Existe um abismo entre o prazer que você sente ao ver um vídeo viral e a satisfação que você sente ao terminar um treino pesado. A dopamina barata é um empréstimo. Ela te entrega o prazer antes do trabalho, mas te cobra os juros depois, te deixando ansioso e vazio assim que a tela apaga.
Já a dopamina do esforço é um investimento. Ela não vem de graça, ela só aparece durante e depois do processo. Mas a diferença é que ela não desaparece em segundos. Ela é uma queima lenta, traz alívio, te dá orgulho e constrói a sua identidade. A ciência mostra que quando você treina o córtex pré-frontal, o lado racional do seu cérebro, a focar no futuro, você constrói uma satisfação muito mais sólida. Para enganar o seu cérebro no início, coloca uma barreira entre você e ele. Quer melhorar a alimentação? Tem alimentos mais saudáveis em casa. Quer estudar? Deixa o celular em outro cômodo. Toda pequena barreira que você cria contra a distração é um voto de confiança que você dá para a pessoa que você quer se tornar. Aqui, chegamos ao ponto central, algo que a maioria das pessoas esquece de te contar. Nós olhamos para a disciplina como uma prisão, mas para e pensa, o que é realmente mais difícil? É difícil acordar cedo, treinar e focar no trabalho? Sim, mas também é terrivelmente difícil chegar ao fim do dia se sentindo vazio, ansioso, com aquele sentimento de que o tempo escorreu pelas suas mãos e você não fez nada do que queria. Aí alguns vão pensar: E por que eu deixaria minha vida ainda mais difícil? e essa é a armadilha. Você está pensando pela perspectiva de alguém com o cérebro superestimulado pela dopamina barata. Ambas as escolhas são difíceis. A diferença é que uma delas te recompensa com uma sensação de eficácia e controle, enquanto a outra te pune com arrependimento. Talvez você já tenha ouvido falar que o passado não precisa ser uma prisão. Se até hoje você foi escravo dos algoritmos, isso não determina quem você vai ser amanhã. A liberdade real não é fazer o que você acha que quer naquela hora, naquele momento. Algo que, inclusive, pode ser o algoritmo te influenciando a querer. Liberdade real é ter um cérebro que trabalha para você e não contra você. Esse vídeo não é apenas para você entender a ciência da coisa, é para você agir. Então, vai lá e faz. Eu te desafio a escolher um dia ainda nessa semana para o seu primeiro detox. Sinta o tédio. Deixa o seu cérebro passar fome de estímulo por algumas horas. Você vai descobrir que do outro lado do tédio existe uma clareza e uma energia que você nem lembrava que tinha. O esforço não é um inimigo. O esforço é o que faz a recompensa valer a pena. E aí, vai continuar puxando a alavanca como o rato do experimento ou vai retomar as rédeas da sua própria vida? A escolha, a partir de agora, é sua.